Começando no Varanda 18, que a gente debateu antes se era o 15, o 16 ou o 17, ou o 18 ou o 19, mas ainda não é o 20. É, Esse cenário maneiro aqui, a gente vai explicar o porquê. Antes disso, né, eu, Lucas Lobo, Lucas Mendes. Esse cenário aqui é um cenário de mudança, o canal vai passar por mudança, não estruturais dentro do canal, mas o cenário aqui, essas coisas a gente vai mudar. Algumas coisas no canal estão mudando. O Juan não faz mais parte da mesa, ele foi despedido do canal e agora a gente vai fazer só eu, o Lucas e a Luna por trás. O Arthur, ele foi substituído por essa caixa. Acho que o trabalho da caixa... equivalente e a gente tem que pagar menos. O custo da caixa é menor e é menos agrega perecível, a mesma coisa. É menos perecível também. Enfim, talvez brincadeiras à parte, mas o canal ele tava... O canal tava um pouco parado, teve os vídeos corretamente ali do Varanda, mas não teve aqueles vídeos extras que a gente fazia. E o Instagram tá completamente morto, mas aqui algumas mudanças foram acontecendo e tá aqui o cenário da mudança. As caixas atrás, é literalmente uma mudança que tá acontecendo, mas isso aí não cabe muito. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, apesar da mudança, isso não muda. O comentário ainda é o campo aberto ao debate. O Varanda Vermelha Cortes aqui no YouTube, algum dia, quem sabe. E o Instagram, apesar de estar parado, a gente vai continuar postando lá, inclusive vai ter os cortes e coisas do tipo. Tá tudo parado. Tá TikTok, tudo parado, Spotify. mas o Spotify, quem lembra, né? Mas o YouTube não tá parado, de certa forma. A gente continua fazendo, mas a gente, na verdade, queria que ele ficasse parado essas 2 semanas pra chegar nesse vídeo e falar justamente sobre mudanças, porque esse vídeo é exatamente sobre como existe uma não aceitação do fim no público, e isso implica muito em nostalgia, sei lá, só olhar pra sua novidade, né? Ou contrário da nostalgia, no caso, assim, não achar que o passado não vale de porra nenhuma. Enfim, todos esses contrastes que se geram e o porquê que a gente puxa pra isso, principalmente nesse momento de mudança do canal, é porque saiu o álbum da Copa, ele tá aqui com a gente, e o álbum da Copa não tem o Sr. Neymar Jr. Aqui é igual aquele momento que o Baldasso mostra a figurinha, né? Uhum. Mas não tem o Sr. Neymar Jr. aqui no Brasil, e aí a gente vai colar o substituto dele. O substituto, um jogador à parte, né? Que vai estar ali na Copa no lugar do Neymar. Ou não, né? Quem 18? sabe? É 18. Ah, tá. Gabriel Martinelli, o Esse não é o símbolo. programa 18? Esse é o programa 18. Oh! Caralho, que cagada, é verdade. Não foi programado. Mas tá aqui um dos símbolos dessa situação que a gente tá, né? Sem Neymar, e aí, porra, ao mesmo tempo que vai se gerar uma nostalgia de tem que ter o Neymar. Também se gera uma idade do tipo. Não é nenhuma rejeição pelo Neymar que se gera, mas é uma coisa assim. Esses caras, eu não vi tanto Neymar, então esses caras. Eles dão conta, talvez, de certa forma. E aí é o Martinelli, E sabe? tem gente que não acompanha, tipo, o Arsenal. Aí fica tipo assim, quem é esse cara, tá ligado? Esse cara é simplesmente o Martinelli. Quem é esse cara? Não teve o acesso ao mudou, pô. Enquanto o Arthur manda uma teve passando. Estão passando do outro lado. E gerou esse burburinho de... Tem muita gente querendo que levar. E daí, tipo, cada dia é uma comprovação nova de que acabou ou tá acabando. Ele não tá no álbum da Copa também é mais uma... emblemática, né? É mais uma confirmação disso, do tipo assim, gente, vejam a realidade. Eu tava falando ali que toda vez que a gente volta a olhar, a gente assiste a seleção brasileira entrando em campo, também dá um choque, dá uma estremecida assim do... Falta muito esse cara por diversos problemas estruturais que a seleção enfrenta, que acabou... A gente já fez vídeo sobre isso, se eu não me engano, a gente já deve ter comentado em diversos momentos aqui no canal, com certeza, porque é um assunto recorrente quando a gente vai falar de futebol brasileiro, inevitavelmente, CBF, o caralho, e aí a gente parece meio órfão de um ídolo numa seleção hoje, por isso também se gera muito sei lá, o torcedor que acompanhou o Neymar tendo que depositar a esperança dele no Gabriel Martinelli, não conseguindo assim, se encontrar nisso, e aí quando ele vai e tenta se encontrar com alguma coisa, ele se encontra com alguma coisa que já acabou, né? Eu sei que a gente tá órfão de alguém como o Neymar, até porque o talento dele é muito raro, muito distinto. Mas, cara, isso eu entendo que acabou, sabe? Tudo bem que falta esse cara e que tem essa sanha por um novo ídolo, um novo gênio. Tudo bem, mas esse cara, em todas as instâncias, não vai ser o Neymar, de novo. Porque passou, sabe? Não... Caiu a luz de novo. É que Tá deu um acidente aqui no bairro, e daí eles estão mexendo no
um poste lá e aí tá caindo sequencialmente a luz por aqui. Hoje vai ser foda, mas enfim, as respostas não vão vir através do Neymar. Na verdade, as respostas vão vir a partir de uma superação do Neymar. E eu acho que essa Copa vai ser isso. Por mais que as respostas não sejam positivas. Vai ter que rolar um expurgo, definitivamente. E esse expurgo ele tem dois caminhos, né? Ou é a confirmação ou é a tragédia, né? De certa forma, assim. A confirmação Neymar foi, deu tudo certo, maravilhoso, isso não vai acontecer. Neymar não foi, a gente conseguiu fazer uma Copa razoável, com bons jogadores fazendo coisas razoáveis, pra daqui a pouco a gente poder... Uma Copa do Novo, sabe? Tipo, Uma Copa do Novo, Acabou o Neymar, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Vamos ter noção, assim, o que ele faz no Santos é ridículo. E é ridículo ver o Santos se colocando nessa situação e tendo que aturar tudo que ele faz. É patético. Ele briga com o torcedor dia sim, dia também. Exato. E não joga porra nenhuma, sabe? Não, acabou. A única coisa que blindava ele era o futebol, e essa blindagem também acabou. Sim, e a seleção passou por assim, quase 2 décadas de um neicentrismo, né? E foi meio forçado a isso, né? Não é culpa dele, até porque ele foi uma das coisas mais extraordinárias que o futebol já produziu, então inevitavelmente uma das coisas mais extraordinárias da história da seleção também. Não à toa o maior artilheiro oficial da seleção, enfim. Sim. E aí uma geração um pouco mais abaixo também, algumas gerações um pouco mais abaixo também, acabaram proporcionando essa dependência do Neymar, que isso já foi discutido pela mídia o tempo inteiro, só que ninguém durante esse momento se perguntou, eu entendo que, ok, para que caminho o Neymar está andando, né? Para que rumo o Neymar está andando? Porque não é só pro fim inevitável de todas as coisas, né, que o Neymar tava caminhando, que, enfim, a carreira inteira do Neymar parece um eterno fim, sabe? A carreira interna do Neymar parece que ele tava sempre destruindo as boas coisas, as boas produções, as produtividades dele, e sempre jogou muito bem, assim, eu gosto de dizer que a carreira do Neymar foi fundada na ignorância, foi trabalhada na ignorância, ela morreu por ignorância também, ignorância dele, ignorância das partes, porque todo mundo fala, né, os parceiros dele são alienantes, né, tipo, passa a mão na cabeça dele, enfim, completamente, ele vive num cenário completamente alienante. Então também é uma questão de ignorância disso, mas também principalmente uma questão de ignorância de quem gera a carreira dele, pai e outros staff, sabe? Completamente descabido. E eu já vi gente também falando do quem gera a carreira dele, que é o pai dele, em instância de pai, cara, isso aí pra mim que se foda. Porque o gestor de carreira é uma porcaria de gestor. Sim. Se ele é um bom pai ou não cabe a mim. Mas ele é uma porcaria de gestor, sabe? Sim. E essa questão é verídica mesmo. Isso só não tinha acontecido na seleção ainda e hoje acontece. Porque... quando ele vai sair do Santos, dá mó buchicho, mas ele sabia que ia ter que sair, mas dá mó buchicho, só que foi ali ele era um ídolo, então beleza. Sim. Mas já com polêmicas, né? Teve a fala do Enes Simões lá, que nunca foi um cara tão mal educado desportivamente, então, tipo, teve várias rusgas com o Dorival. Ele de fato virou um monstro. Enfim. Aí depois do Barça ele sai tretado também, tem torcedor que não vê ele como ídolo. Sim. Lá em Barcelona, ele não é. Tem vários torcedores, uma camada de torcedores que não vê o Neymar como ídolo. No Paris Saint-Germain por si só foi uma novela, por si só, ridículo, sabe? Ele foi vaiado lá pela própria torcida e várias coisas assim. O Hilal não conta de nada e agora a volta pro Santos dele é ridícula. Eu, pelo menos, vejo como ídolo. Até os jogos que alguns caras falam que foi bom, que nem aqueles jogos do ano passado, eu não consigo me contentar com aquilo, tá ligado? A gente não se contenta por saber também que ele podia, não só por ele ser o Neymar, mas porque ele tem uma idade não tão avançada, bastante avançada para, enfim, auge, mas não para um jogador contemporâneo tá tão definhado quanto ele, né? Tá tão morto, tá tão nas últimas quanto ele. E tu vê no próprio futebol brasileiro, assim, o Alan Patrick, que nunca foi nem o dedo do pé do Neymar, volta pro futebol brasileiro e joga muito melhor. O Arrasca, tipo... Arrasca. Eu acho que hoje o Matheus Pereira é tudo que a gente queria que o Neymar fosse. O Matheus Pereira em si. E daí se o Neymar fosse dessa maneira, só que sendo... Exato, de intensidade. Porque se o Neymar fosse dessa maneira sendo o Neymar, e é o Neymar que a gente acostumou a assistir, sabe? Então, mas... E aí Eu quero puxar isso, na verdade, mas pra finalizar o assunto Neymar como coisa específica, eu até ia perguntar assim, tu tá fechado com não ir pra Copa, então? Tô. E pra mim é ruim, porque
é o maior ídolo meu no esporte. Sim. Mais do que o Messi, inclusive. Pra mim, eu acho que durante muito tempo foi, hoje é menos. Sim. Porque eu amadureci. E o Neymar não, né? Então, acho que hoje é um pouco menos, mas tem todo um peso na minha vida. O gol que eu mais comemorei na minha vida, que eu lembro vividamente, deve ter alguns que eu comemorei e não lembro, é o contra a Croácia, sabe? Aquilo ali... Assim de esquerda no meio. Ó! Cara. Antes não queimar o bagulho. É, então, né? Pô, vai tomar. A trilha tá ligada aí, meu. O gol que eu mais comemorei na minha vida é o gol contra a Croácia, que acabou não levando a nada, mas toda a simbologia daquele gol, naquele momento, aquele cara, o futebol que ele jogava, o ídolo que ele era pra mim também naquele momento, foi mágico. E vários outros momentos mágicos. O 6x1 tá cravado no nosso cabeça. Sim. O 5x4 na Vila. Vários, assim, eu acompanhei basicamente a carreira dele de ponta a ponta. Eu parava pra ver o jogo do francês, parava ver ele jogando e tal. Mas acabou, gente. Acabou, sabe? E eu não posso ficar, agora já delongando as ideias e passando por cima do Ney, eu não posso ficar achando que isso que acabou vai voltar, ou que nada que tá agora presta, porque senão eu vou virar um nostálgico, sabe? E eu particularmente sou um crítico ferrenho da nostalgia. O principal mote do vídeo, talvez que vai intitular ele aqui, é justamente isso, sobre a não aceitação pelo fim, sabe? O quanto a gente não... isso foi você que puxou a conversa no off, assim, sobre que isso se estende para muitas coisas, se estende para fora do futebol, e isso para públicos que nunca nem gostaram de futebol. A gente tem uma certa rejeição pelo fim, talvez aqui a gente não vai falar exatamente sobre isso, mas talvez até do ponto de vista ocidental, assim, essa coisa meio... uma relação com a morte muito diferente, né? Então, Sim. a gente vê o fim sempre de uma maneira meio triste, meio mórbida, e é claro que você, sei lá, ver a aposentadoria de um ídolo e nunca mais ter ele em campo é incômodo, mas gera justamente isso que tu falou, né? Por um lado, ou talvez tu vai ser extremamente nostálgico de não aceitar que aquele cara acabou e que as coisas novas estão vindo, e aí você fica meio ressentido pra sempre. Não que a crítica ao novo não tenha que existir, ela deve, mas você vai ficar meio ressentida com o fato de que, sei lá, o Xavi não tá jogando, o Iniesta não tá mais jogando, o Neymar acabou, e aí você não quer aceitar que o Neymar acabou, né? Você tá querendo que esse corpo morto esteja vivo de alguma maneira, né? Exato. E o fim das coisas, ele é necessário também pra consolidar a ideologia. Sim. Sabe? Quando as coisas acabam e você não vê algo, por exemplo, o Maradona acabou. E a gente não vê nada parecido com o Maradona, e eu acho que provavelmente nunca vai ver, enquanto toda a figura dele ali. Mas aquilo é necessário para consolidar uma ideologia dele. Não, justamente. E quando veio o Dr. Sócrates, e também é um pingo dessa ideologia. O Cruyff é um pingo dessa ideologia. Vários jogadores vão sendo pingos dessa ideologia que vai se consolidando no futebol, que vai enquadrando esses caras por esse lugar. Sim. Só que é necessário que eles acabem para que isso seja racionalizado. Sim. E não normativizado, porque tem as exceções, sabe? Quando os caras acabam, é aí que consolida. Isso foi uma exceção. Sim. E aí torna mais bonito, tá ligado? Mas não, as pessoas a todo momento uma negação ao fim, uma loucura, achando que as coisas não vão acabar, sabe? A beleza das coisas também está no seu fim. Uhum. Não, sabe? principalmente o jornalismo que fala da novidade desenfreada, né? O jornalismo que fala, que data a novidade, que cumpre a novidade. Então, o jogo aconteceu ontem, as análises sobre ontem vão acontecer ontem, e a de hoje vai acontecer hoje. E aí não abre esse espaço pra gente entender legados. E beleza, é função jornalística falar de novidade, tudo bem, não tô colocando isso em xeque. Só digo, no momento em que a gente quiser enxergar o futebol por uma via diferente da via jornalística, que inclusive é muito empobrecedora pro futebol ou para algumas riquezas, por exemplo, não existe um jornalismo cultural em geral, porque pra você falar de arte, você precisa ser mais crítico. E a crítica demanda tempo, a crítica precisa do passado e do presente, uma relação de futuro, né? O próprio Godard... De subjetividade, né? Subjetividade. O Godard tem uma entrevista muito bacana que ele basicamente conversa com a entrevistadora falando: você é uma crítica de cinema, né? Você escreve pro teu tabloide jornalístico. Por que você não fala de um filme que não saiu ainda? Por que você não fala de um filme que vai sair daqui 2 anos? Sabe? Por que você não fala daquele filme que já passou? Você só fala do filme que tá em cartaz hoje? Entende? Porque o próprio Godard fala que o processo de produção o filme é o resultado estético do processo de produção. E aí, enfim, todas as coisas que eu tô querendo dizer aqui é que a gente só vai poder criticar as coisas quando tiver ela em plenitude, criticar plenamente quando ela existir em plenitude, e no futebol ela se modela de um jeito diferente, por isso que eu sou muito contra a análise de
de longevidade no futebol, esse jogador foi melhor que o outro porque ele durou mais tempo. Eu acho que os legados eles não se analisam dessa maneira, o que foi interessante não se analisa dessa maneira. Esportivamente a gente pode até discutir isso, mas não se analisa dessa maneira. E aí, não deixar morrer é um problema justamente disso, sabe? A gente quer que exista uma longevidade eterna pra alguma coisa que tem que morrer em algum momento. E é muito legal quando não morre, o cara posterga bastante de uma maneira tipo Modric, tipo Messi ganhando, mas em algum momento eles vão finalizar também. E aí, pouco importa se essa longevidade deles durou 2 anos, como foi o Ronaldinho, 2 anos, mas como foi o Ronaldinho, como dizem, ou como foi com o Modric, que tá com 72 anos e ainda tá aí, né? O meu grande problema é sempre só a relação nostálgica, que também é de fato produzida mediaticamente, né? E aí todo mundo cai na mesma esteira, que é só proteger o que viu. Proteger o que viu, proteger o que viu. Aí no máximo tem os intocáveis lá, né? Sim, Pelé, Maradona. Maradona, o E o Maradona às vezes é contestado por Maradona às vezes falam que o Cristiano joga mais que ele. Quem fala isso é doente da cabeça. O Cristiano, o Pelé, o Maradona, o Cruyff e sei lá, o Ronaldo Fenômeno, o Beckenbauer às vezes, tipo, são os incontestáveis, assim, mas é muito protecionismo com o que você viu, o que você viu, o que você viu. E isso também é fruto de que quando isso acabou, te gerou esse luto, digamos assim, que aí aquele luto também gera uma marca, então, tipo, sei lá, eu vejo que tipo, é tratado como a marca desse luto, ela já diz, tá bom, nunca mais vou ver algo próximo disso aqui. Então é isso aqui, sabe? Sim. Ou a pessoa talvez compreendeu um pouco daquele legado, principalmente pra ela, daquele jogador que ela ama, e ela não consegue, ela compreendeu o que aquilo significou, mas não consegue compreender o legado, entende? Não consegue compreender que aquilo ali deixou marcas para o futuro e que você pode encontrar essas marcas, inclusive contemporâneas ao Neymar. O Neymar de exemplo, que foi o exemplo do vídeo, né? Isso serve para todos os craques, mas Neymar já criou já deu suas crias. A gente pode falar de um dos mais sem graça, tipo o Rafael Leão, que ainda é muito maneiro, mas a gente pode falar do melhor jogador da geração, que é o Yamal. Sim. Uns futuros do caralho, tá? Eu vou bater na tecla que ele, pra mim, já é um dos melhores jogadores da história do futebol e foda-se, tá? Eu acho que é assim que funciona. Nesse recorte, ele já é um dos melhores jogadores da história do futebol e isso pode mudar, mas por agora ele é. Uma das melhores pessoas que pisaram no campo de futebol é o Yamal. E legado do Neymar, enquanto ele existe, a obra nem acabou, mas é que de certa forma acabou, né? Outra prova de que o Neymar acabou. E tem esses legados, tipo, tu vê gente, o Xavi é o intocável, né? E aí, tipo, eu nunca vi nada, nunca vou ver. Eu acho que quando o Xavi acabou se gerou isso. Por exemplo, eu vi o Bruno Formiga já, tipo, igual o Xavi vai ser difícil, Cara, o Kimmich anda por essa via, o Rodri anda por essa via, o Pedri anda por essa via. Praticamente todo time do mundo tem um jogador andando por essa via, sabe? Todo time. Porque o Xavi moldou que todos têm que ter, né? Porque o Xavi moldou isso. Então, o Xavi, o legado dele é muito importante porque ele participou de uma revolução do futebol. Mas não que eu nunca veria um jogador de futebol parecido com o Xavi. Eu vejo e desfruto todos, como também desfrutei o Xavi, sabe? Sim. Só que quando acabou, eu não fiquei, nossa, eu nunca vou ver nada parecido. Que nada, eu tava só ansioso pelo próximo, porque sempre vai vir um próximo. Sim. Sabe? Sempre vai vir um próximo. A grande questão nesse instante, assim, é justamente a seleção pelo fim, né? Porque era o que a gente que você puxou em off pra gente conversar, que acaba não rendendo bastante, acaba se perdendo bastante, assim, a seleção pelo fim. Justamente por uma... É de certa forma uma anticrítica, porque eu acho que é até fácil cair por esse caminho, mas não aceitar que as coisas acabem é também não aceitar que a gente tem que olhar para elas de uma maneira que não vai ser aquela afetuosa, aquela apaixonada, vai ser também, inevitavelmente, mas vai decompor, sabe? Vai estar relacionado, sei lá, se a gente pudesse considerar o Pedro melhor que o Xavi, não acho, mas se a gente pudesse considerar o Pedro melhor que o Xavi, e aí no momento em que o teu sentimento alçou o Xavi ao lugar de inalcançável, e aí você encontra, na verdade, o alcançável, você fica se você não quiser ser crítico, você fica num sentimento meio problemático disso. Não querer que aquilo acabe nunca, né? Isso serve que foi o exemplo que você deu, isso serve pra essas sequências eternas de filmes que são feitos de fanservice, né? Assim, tipo, vai ter um novo Homem-Aranha agora em agosto, sei lá. Eu ia falar exatamente disso agora, né? Isso também é problemático, porque o futebol é mais um dos objetos da cultura, né? Então, tipo... Isso é muito também, talvez seja algo sintomático do nosso tempo, né? A gente vê um monte de adulto infantilizado que é
fãzaço de filmezinho de super-herói e ficar no quarto trancado jogando videogamezinho, tá ligado? Então é a gente que vai se prendendo com essa nostalgia. E aí quando tem um fim do Neymar, do Messi, do Cristiano, é o rompimento fudido pra esse cara, porque ele viu aos 15 como é que isso aí tá acabando, sabe? E o futebol acaba todo tempo. Não tem como, sei lá, a partir do momento que o corpo do Neymar responder, ele entrar em campo num time profissional valendo algo daqui 10, 15 anos pra fazer um fanservice. Sim. Isso não existe, sabe? Não é o jogo beneficente que rende, né? Exato, e aí no tempo dos adultos infantilizados, por isso que se gera muito isso. Talvez sempre existiu o adulto infantilizado, principalmente na figura masculina, e eu não percebia tanto, mas agora com essa exposição na internet você percebe muito. E sempre existe uma modulação, querendo ou não. A modulação do adulto idiotizado hoje talvez não seja o adulto idiotizado que vai fazer a piada do pavê, que argumento foi essa. É o cara que vai justamente ser tão negacionista com esse tipo de coisa que... Eu vou pela via do infantilizado, né? De querer, tipo... É porque o Nietzsche ele fala lá da potência estar no adulto conseguir correlacionar algumas coisas da potência lúdica na infância consigo mesmo enquanto você é um adulto, né? Na vida adulta. Tem um pouco dessa potência lúdica. Só que, beleza, eu acho interessante também. Mas tem outros pontos que eu acho que se você ir por essa via e ver o tanto de homem que age igual criança, é complexo, Sim. sabe? E são coisas completamente diferentes. A potência lúdica infantil e você agir que nem uma criança, Sim. sabe? E até esse público do Ney, que a gente andou falando do Ney, é essa coisa. Principalmente Parece um isso. bando de gente de 15 anos e ele também parece. Principalmente isso. E eu acho também porque... Pô, ele tem o carro do Batman. Não, aquela imagem dele todo de Batman, que ele não foi no jogo, ele só foi no pré-jogo lá com... Como é que é? No vestiário de Santos. Daí todo mundo com o uniforme dele com a roupa do Batman falando assim. Porra, Isso você daí tem é 30 anos, ridícula. cara. Agora vai por edição, foda-se. Essa foto Olha aquela do documentário também, tem o quarto. O quadro. Spock. O que eles falam? Eu não tô nem aí pra sua opinião, uma coisa assim. É isso mesmo, isso mesmo. Eu não tô nem pra sua opinião. O Spock e o Batman. É metade Batman, metade Coringa, sai com a cara do Neymar, fazendo assim, golpe do demônio, velho. E aí, tipo, justamente, eu acho que se gerou, eu falei de modulação, né, se modulou, o adulto idiotizado com certeza sempre existiu, mas se modulou de uma maneira diferente hoje, por um processo cultural, né, o processo cultural que a gente vive hoje é um processo muito diferente do que se vivia no passado, que talvez, pela facilidade que a gente tem com alguns consumos, que a gente tem hoje, alguns consumos e não tinha naquela época, a falta dessa facilidade acabava te forçando a entrar em contato com coisas, né? Uma parada assim. É que eu acho que também essa força nostálgica, e o Neymar simboliza muito isso, tá? Ele simboliza muito esse cerco de homens infantilizados, sabe? Ele é um grande símbolo desse cerco. E eu acho que esse cerco também hoje vem muito bem porque a gente vem de um século, de um tempo de mudanças muito aceleradas. Sim. E aí as pessoas ficam sem referências, de verdade, as pessoas ficam sem referência, ficam carentes dessas referências e vão buscar na nostalgia, sabe? Só que isso é problemático, porque isso é anticrítico, isso é antidialético, é estúpido por si só e gera muito conservadorismo, né? Sim. E isso ocorre no futebol também, sabe? É o discurso que a gente mais vê, assim. Cara, no dia que o Neymar se aposentar, ou o Messi, eu vou chorar pra caralho, eu vou ficar muito triste. No dia seguinte, eu vou querer olhar pra tudo que eles fizeram e ficar feliz por aquilo. E muito mais instigado pelo que virá, sabe? E não só achando que o que eu vi quando eu tinha 15 anos foi o que valeu, sabe? Não, e eu vou morrer junto com isso. Porque eu sempre falo, né? Dizem que os jogadores eles têm duas mortes, quando se aposenta e quando morre. Quando eles tiver essa primeira morte, que é da aposentadoria, eu vou morrer junto com isso. A minha percepção futebolística vai morrer junto com isso, a minha vivência futebolística vai morrer junto com isso. Nunca, sabe? Nunca. Mas é o que acontece com vários. Por isso que eu falo que já existiam outros momentos. Isso aconteceu com meu pai, sabe? Tipo, depois de 2006, não existe mais seleção brasileira pra ele. Por exemplo, ele morreu junto com aquilo. Aquela seleção morreu com o Ronaldo, Ronaldinho, com a conservadorismo em essência. e ele morreu junto. Sim, Sabe? Provavelmente teu pai tem isso em algum ponto, com o time que ele torce, enfim. Os pais têm isso e tal. Mas também a gente nota como... Quando a gente senta pra conversar com eles sobre o futebol, eles ainda estão presos lá atrás e tal. Que por um lado, traz uma referência da época, que às vezes nem é tão boa assim, às vezes é uma referência torta da época, mas traz um pouco a referência da época. Só que também a gente não consegue se comunicar direito, né? Porque a gente tá em outro tempo, buscando sempre pra frente,
E aí vai gerando essa dicotomia, sabe? Eu vejo muito isso acontecer. Acho que um fator interessante nessa conversa, se a gente for trazer, encontrar o Neymar, né? Como a gente tá falando bastante de Neymar nesse vídeo, ele é o primeiro craque da era digital, e isso a gente não racionaliza, sabe? A gente não coloca isso em pauta, a gente não coloca isso na discussão sobre o Neymar, de que ele é o primeiro craque da era digital. E como isso produziu uma base de fãs muito específica, muito diferente do que é um pai que não supera que o Pelé, levou já, né? Mas um pai que não supera que tal jogador, um pai que não supera Ronaldo, Romário, que seja, se gera uma produção muito diferente do que é o rapaz jovem, meio entrando nos 30 ali, que não aceita o fim do Neymar, porque ele conviveu com a crescente digital e com a crescente do Neymar ao mesmo tempo, sabe? Sim. É uma mudança que o Japão adapta o tempo inteiro em algum anime, em algum filme, que é esse medo do digital, essa incompreensão do digital. E isso acontece no futebol, cara. A gente já fez um vídeo de estética de futebol, que a gente fala, essas questões, essas percepções externas, exteriores ao campo, elas afetam a nossa relação com o campo. Sim. E o digital afetou muito o Neymar. Sim. Tanto para produção de ignorância, quanto para produção das coisas boas, sabe? Do que é positivo no jogo dele também. Sim. Tudo foi muito produzido a partir disso. E a consequência maior que a gente vê, pelo menos na atualidade, que é a morte dele, é a não aceitação dessa morte e aí deixar isso vivo dentro da internet. Acho que a internet ela proporciona um acervo mais fácil, né? E aí, se você tem esse acervo mais fácil, você fica mais preso, entende, assim? Eu acho que o primeiro craque das... Porque isso já ocorreu em outros momentos, tá? Não é fechado no Neymar. O primeiro craque, vamos falar só em cenário brasileiro, né? O primeiro craque da mídia estabelecida é o Pelé, seja rádio ou TV para quem tinha acesso à TV. O primeiro craque de uma mídia estabelecida, muito, muito, muito craque, é o Pelé, sabe? E o primeiro craque da televisão é o Zico. Para nós aqui já... Claro, na Itália a gente tinha o Maradona e tal, mas o primeiro craque da televisão aqui no Brasil é o Zico. E eu acho que cada um gera sua narrativa, tanto que tem um monte de flamenguista que acha que o mundo é Flamengo centrista. Também tem gente que da época do Pelé, que, sei lá, meu bisavô e meu avô e tal, que sempre vai bater na tecla de que nada vai poder conversar com o Pelé, né? Talvez eles estejam certos. Talvez eles sejam certos, enfim, mas eu acho que não abrir o debate é sempre um problema. Claro, e eu acho que o Neymar ele já tinha essas coisas estabelecidas e a internet só potencializa mais, sabe? Porque a gente já falou isso em outro vídeo, de que a internet também é um lugar de idiotização, de frontalidade e tal. Principalmente frontalidade. Então eu acho que ele pegou esse processo que outros já passaram de uma forma muito mais frontal mesmo. Sim. Tá ligado? É isso, sem dúvida. Não é nem exatamente o primeiro craque digital, porque se for ver Messi, Cristiano, esses caras já estavam ali, mas é o primeiro craque das redes sociais. Isso é absolutamente... E aí é o primeiro craque com... Os jogadores faziam dancinha? Faziam, mas é o primeiro craque que a dancinha é pra fazer um viral, que é pra ir pra um Facebook, que é pra fazer alguma coisa que vai dar curtida. Corte de cabelo, a chuteira colorida, exato. Então é o primeiro jogador que acaba entrando com essa influência, e aí se produziu. É produção cultural, sabe? É uma questão de produção cultural que a gente está conversando aqui, essa não aceitação da morte, especificamente do Neymar nesse caso, mas outras não aceitações, em outros tempos, eram resultados dos processos culturais de cada época, né? Sim. E a Neymar hoje é justamente essa digital, de deixar essa coisa rodando. E às vezes até não, a gente podemos se relacionar talvez com o scroll mesmo, assim, essa coisa não vai parar de rodar nunca, sabe? E aí eu acho que a gente já falou muito dessa não morte, e aí o maior problema que isso te gera é a rejeição ao novo, né? Normalmente quem fica fechado nisso vai se fechando e só o fato de se fechar vai gerando uma idiotização. Então rejeita o novo, não tenta nem entender, não tenta nem perceber ou notar as diferenças, nada. Tipo, o novo nunca vai alcançar o que eu vi, sabe? E isso sempre vem a partir de uma leitura boa do velho também. Sim. Sempre vem a partir de uma leitura boa do velho. Se a gente vai levar isso pra política, é a mesma coisa, assim, é lema fascista, né, de rejeitar a modernidade e abraçar a tradição, mas é sempre uma tradição deturbada, sempre uma tradição meio conveniente, né? Então, E pelo lado do novo, pelo lado de quem também é o maravilhado com o novo, também se gera uma porcaria de debate que é achar que as coisas passaram a existir a partir do momento que você se vence. Sim. Passaram a existir pra você, tá? Agora você virar pra mim e falar que o Cristiano Ronaldo jogou mais que o
que o O Garrincha, Cristiano tem mais gols que o Pelé. que tem mais gol que o Pelé, que jogou mais que o Maradona, que jogou mais que o Ronaldo Fenômeno, vai tomando seu cu, tá ligado? As coisas estão acontecendo a partir do momento que você saiu do bem. O Cristiano é exemplo nesse dos gols, né? Mas um problema, que daí também misturando um pouco os assuntos, um problema dessa rejeição, que daí que produz a nostalgia, é que a crítica ao novo se torna um pouco complexa, né? Porque aí a gente fica sempre numa linha muito tênue de não cair na nostalgia, enquanto a gente critica o novo, e o novo precisa ser criticado até para se produzir coisas novas, pra gente poder entender legados novos. Coisas assim, sabe? Pra gente poder entender o porquê que o Pedro é interessante, porquê que o Yamal é interessante, a gente precisa fazer a crítica ao novo, né? A gente precisa entender o momento específico que o Yamal tá adequado, o momento específico que o Mbappé tá adequado, que é diferente do Yamal, por exemplo. Então, e pelo fato de ser novo, a crítica tá ali, né? Você vê o jogo agora ao vivo, consome e faz sua crítica. O problema é quando você só consome e não faz a crítica. Tudo que tá agora é mais lindo, porque os jogadores correm mais, e o sistema tático, você vai tomar no puta, né? E a questão do antigo, como ela é mais trabalhosa, porque você vai ter que ir atrás, você vai ter que ler mais, você vai ter que ver jogo antigo que se comporta de uma forma completamente diferente do que você consome hoje, gera essa rejeição, sabe? As pessoas não estão dispostas a... Hoje em dia as pessoas são pouquíssimo dispostas à intelectualização das coisas, né? Vira só achismo. E o futebol também sofre disso, sabe? Então, antes de eu achar que eu posso falar que o Cristiano Ronaldo jogou mais que o Maradona, eu vou ter que ir lá e vou ter que ver o Maradona jogar, vou ter que entender como era o futebol da época, vou ter que entender todo o simbolismo do Maradona, tudo que carrega aquele cara, para depois eu tirar uma conclusão. E não só pegar o ano de 83, 86, 87, que é o auge dele no Napoli, daí ele tem 30 gols. Ah, mas o Cristiano já fez 60. Foda-se, cara. Foda-se, tá ligado? Foda-se. Você não entendeu. Não é porque você pega a numerologia lá que ele fez 30 gols que... Ah, tá, entendi o que é o Maradona. Você acha que um cara que é debatido por 50 anos vai caber numa explicação de que ele marcou 30 gols? O cara é debatido por 50 anos já. Porque são métricas muito diferentes em cada tempo, essa é a questão. A gente vive num momento cultural que pede para esse número lógico, um momento muito mais racional, até por isso o treinador hoje é muito mais hipervalorizado do que em outrora. Então, assim, o debate numerológico ele sempre pode ter existido em algum nível, mas ele se torna central mais recentemente por ser uma realidade de um tempo, e aí a gente vai analisar a realidade de outro tempo, então o Maradona adequando a realidade desse tempo que pede para essa numerologia. Então é óbvio que o Cristiano cagava sangue para fazer 70 gols, porque era muito importante para ele poder ter um troféuzinho no final do ano que ele tenha 70 e não 30. E em outro momento da história, a métrica de você entender um bom jogo não era o cara ter 70 gols. Talvez não, talvez fosse, mas em algum momento isso se complexificou mais e chegou nesse momento que os jogadores são afetados por isso também. E inevitavelmente eles são pessoas dentro de um sistema cultural. O Ronaldinho foi maior no 20 gols. Exato. A análise é completamente diferente. A análise é completamente E não seria com tudo que ele fez. Exato. Se ele tivesse marcado 7 gols. É um problema também de não compreensão de como as coisas se comportam no tempo, também é um problema de rejeição aos fins, sabe? Ou de só olhar pro próprio umbigo, pra própria novidade também. Tipo, a métrica do meu tempo se adequa a qualquer tempo, sabe? São essas coisas que a análise do futebol acaba ficando defasada, né? Sim. A gente não tá falando que ser nostálgico e não aceitar o fim das coisas, que o novo que é o caminho, sabe? Do mesmo jeito que você tem que racionalizar o que lá atrás, e o que você passou também, o que você consumiu, você tem que racionalizar o que tá vindo, sabe? E eu vejo, é tudo muito dividido, ou só presta o que tá lá atrás, ou só presta o agora. E o entremeio de tudo isso, sim, tá ligado? Sim. Não existe. E claro, de novo, eu tô falando que nem você pontuou do debate jornalístico, né? sim. Que gera esse debate fraco, vamos lá, esse debate fraco. Porque você tá só noticiando e opinando, e nunca racionalizando ou contextualizando, porque não tem tempo pra isso, e aí gera esse debate fraco pra caramba, sabe? É isso. Vamos beber pela última vez? Vamos beber pela última vez, hein, rapaziada? Nessa casa. Formato novo, mano. Sei lá, quero fazer um formato novo. Ficou massa. Tipo, a gente tem que entender melhor como, mas... mais uma, porque tipo, eu falei, mano, resposta curta, não fica... Aí Daí vai ele querendo explicar tudo, tá ligado? Não tem que explicar, tipo, só o que você acha, mano. Ganhar um título, zerar um jogo ou chorar no cinema. Tipo, isso é fácil. É que o cinema não tem muito isso, né? Não. A gente não consegue Você achar. não precisa chorar com você. Mas é um jogo. Pra mim, sim. Pra mim, só vai me salvar se eu chorar de rir ou de emoção. Senão é merda. Você chorar de medo.
Daí é Não loucura. vejo, não vejo filmes que dão medo. Mas não é possível você chorar de medo. Não é, mano. Só corta isso aí, mano. Corta. Você pode achar Terror. Cidade de Deus ruim, eu posso achar o cinema. Terror é o melhor gênero do cinema. Ah, sei não, né? É meu favorito, é meu favorito. Enfim, essa conversa sobre filme de terror não faz parte do vídeo. Então eu não sei se vocês sabem do que eu tô falando. A gente guardou. Eu falei que eu ia falar no final assim. Será que eu tenho que pegar uma Tipo, uma caixa. Não. Quando ele bebe, ele se passa no É verdade. Porque assim, esse estúdio, o que vocês estão acostumados a ver, que a gente. Tem um vídeo que a gente ficou muito bêbado, pegou e foi gravar. Eu não lembro qual exatamente, eu acho que é o Awards. O Arthur cortou. O Arthur cortou, não cortou. Mentira, jamais. Mas a gente pegou, foi mostrar o estúdio, então é a casa do Lucas, só que não é mais, o Lucas tá se mudando. Ele vai morar na rua tal, quem quiser ir lá. Na Avenida das Pompas. Das Pompas. Quem quiser ir lá dar uma conversa com ele, trocar uma ideia. É que basicamente, gente, o que acontece? Eu fali. Eu perdi todo o meu dinheiro e paguei de aposta e tal. E Na verdade, também o Juan deu um golpe no varanda. Levou mais também a bebi isso, tipo, E virou caixa. um pouco foi de aposta. A gente jogou uma maldição dele. Um pouco foi de aposta, um pouco roubou uma parte do varanda e tal. Do AdSense, né? Do AdSense, Do AdSense. O Pix ainda tá na descrição. E eu tinha uma parte em espécie aqui em casa, ele também levou, sem eu ver. Levou canela seca também. Levou a moto. Levou canela seca e. E aí eu acabei quebrando, e aí vou ter que. Né? Eu vou morar, Vida já dali. eu vou morar no albergue agora. Ele já tá com viagem marcada pro Peru, só que vai a pé. E pro Chile depois a pé. Até com essas caixas. Com essas caixas tudo, hein? Não, você vai levar só essa aqui, que é de suprimento. Tem o Jotalhão aqui. E tem um Macarrão. macarrão básico, né? Macarrão é o que roda. Mas enfim, basicamente, vocês vão ver daqui pra frente um cenário novo nos varandas depois desse vídeo. Eu não sei exatamente dia 15, deve sair no dia 15, alguma coisa assim. Mas vocês vão ver a partir da, sei lá, junho quase, um cenário novo no varanda, que talvez seja mais legal, porque a gente vai gravar no meio do mato, com árvores, onças, Mosquitos, galinha angola. chapa mosquito. Algo mais naturalista, né? Mas A gente quer se aproximar, mas... eu odeio natureza, me dá dor de barriga. É verdade. Barulho de natureza e barulho de rio me dá dor de barriga. Por favor, não se caga no meio do varanda. É verdade, mano. Não sei. Isso é difícil pra você. Eu acho que desperta os meus instintos. Né? Você caçava, por exemplo, né? Pois Mas é. um tatu, Caçava tatu, caçava javali. E aqui a gente já gravou de diversas formas. Gravamos aqui com a mesa. Foi o auge. Foi o auge, né? Aí. Mas lá também vai ficar bom no novo cenário. A gente gravou lá no meu quarto. O primeiro é lá no meu quarto, no fundo verde, com o sofá lá e tal, mas era mó bem ficar levando o sofazinho. Era muito mais calor também, porque a gente tá na sala, então é mais Isso. aberta. A gente teve que mudar pra sala por causa do calor. Talvez no inverno voltaríamos a gravar lá, mas não. Ou talvez não, vai mas chegar. engraçado. Não vai chegar. Não vai chegar. A gente gravou em todos os cantos que deu, a gente gravou. E aqui é muito pequeno. Tipo, as pessoas não têm noção. Só pra mim é tranquilo, é ótimo, na medida. Mas quando a gente tem 8, 9 pessoas no último programa... Quando vê um monte de gente, fica muito pequeno, sabe? E a gente tentou ao máximo, assim. É difícil, eu gostaria de continuar como tá, né? Mas a vida capitalista não deixa, né? Pois é, essa é a principal questão, já que deu o golpe e tal, a gente não tá mais com dinheiro pra conseguir fazer aqui, então a gente vai sempre mudar o cenário, a gente vai sempre na casa de alguém diferente, quando a pessoa sair trabalhar, a gente entra e grava no... Às vezes, se quiser ceder a tua casa também. A gente tá... Quem quiser ceder a casa, a gente tá gravando sempre o varanda na casa de uma pessoa diferente, sempre. Uma página em MST, né? O próximo nós vamos... O próximo nós vamos gravar dentro do carro da Luna. Pode ser. E depois o próximo no estacionamento do AP do Arthur. Qual que é a rua lá? Consegue falar a rua, o CEP? Avenida das Pombas. 6769. 17. Enfim, e aí essa é a última cerveja que a gente toma aqui nessa casa, e é uma questão até agora, até pra fora do varanda, é a última cerveja que a gente toma nessa casa, né? Tipo, foram muitas. Foram incontáveis. Diárias. Assim, de atravessar... Qual foram as melhores? Nossa, mano, teve várias. Teve várias, mano. Caralho, como nós bebemos cerveja aqui, meu Deus do céu. Uma das principais é, tipo, aquela da primeira semana de faculdade que a gente foi até às 7.
Até às 7 da manhã? 7 da manhã. Eu não lembro da vida. É. Deus. Mas você ficou aqui até às 6 você já pouco, fez, 7 já, horas também. Já fiz. É. Teve aquela vez na Brasil Argentina, fatídico, né? Sim, Padrão. É. sim, teve uma vez que a gente fez um pouco pobre, né? Pouco linguiça. Air fryer. Rolando linguiça no vinagrete. Fizemos vinagretezinho, maionese, cervejada, pra ver o Brasil tomar 4x1 da Argentina. É o jogo do Rafinha falando porrada neles. Uhum. Dentro fora de campo, se for preciso, daí eles saem sendo esculachados. Linguiça neles. Foi sacanagem, velho. Teve vários. mano. Esse é basicamente um vídeo sobre fim, né? Um vídeo que a gente tá finalizando aqui, esse cenário, o primeiro cenário do varanda. E é o momento que acaba essa amizade também, agora vocês vão brigar. O Lobo tá mais abalado. Eu tô bem. Tô bem, porra. Vou ter que fazer minha... Vai ficar bem, né? Não vou ter que fazer minha própria comida. Não vou ter que me virar com tudo sozinho. Vai sobrar dinheiro. Porra. Então já sabem com quem contar pra Pedir comprar, pra pedir Bigs, pra comprar coisa, pedir iFood. Pô, agora vai dar pra exigir. Era muito bom, mas a liberdade toda, mas... Tinha coisa que eu tinha que passar que não existia. Não existia. Passar final do mês com arroz e arroz. Pelo amor de Deus. E o que caía do prato dos outros. E eu que caía no bar dos outros, não cortar o cabelo. Esse foi um desses meses, eu não consegui cortar meu cabelo. Estamos falando de R$40. Não consegui. Pô, não. Vamos pro novo. Tá bom. Só vai ser longe de tudo, né? Porque é basicamente outra cidade. Mas eu não... Não, eu acho que... Não é tão longe. Mas vai pedir um comprometimento de, tipo... Toda vez, de 15 em 15 dias, vai ter que ir até o Morumbi... Pagar uma varanda. Fala a rua agora. Já falou bairro. Pior que eu não sei agora. Não sabe, não sabe. Na rua do Morumbi, e é uma parte nova do Morumbi ainda. Estão construindo casa. Agora Eu já tô dando mais sacanagem, velho. Já tô tentando mais. É uma casa. a Gente, rua lá é ela- pique nome de cidades. Tem rua Serra Dourada, uns valores assim. Cara, que bosta. É num estádio? Deus, que horrível. Não, É, né? Rua Ponte Nova. Rua Beira-Rio. Esse não tem. Só tem 2. E qual que foi o melhor vídeo que a gente gravou aqui? retrospectiva do ano? Tu acha? O que tu acha? Vai, tua opinião. Eu acho que foi retrospectiva. Sério? Pô, foi muito divertido ver comigo. Mano, esse vídeo, velho. Tá, foi tu nem tava mais, né? Tipo, Não tava, Mas mas foi e meio. eu acho. A gente tem que ir contando alguns bastidores aqui, é claro. Esse vídeo aí era tipo, pô, a gente queria muito, né? A gente tava muito. Esse ano vai ter de novo. Vai ter, claro. Mas a gente querendo muito que fazer esse aí, porque ia ser divertido, assim, a gente separou, fez os nomezinhos, dava risada com os nomezinhos, né? A premiação de Charlie Kirk, enfim. A premiação de Charlie Kirk, enfim. E o vídeo, ele Qual que era? A melhor pessoa do ano ou era a pior? é pior, eu acho. Acho que era pior. Acho que era a pior Eu pessoa. ganhei esse. O melhor era o Mano Brown. Ah, É, eu não lembro algumas, mas Acho que era um Tarantino do pior filme. É, por aí. Mano Brown não é a melhor pessoa do mundo. Do ano. Do mundo? Não, Da vida, da história da humanidade. É, Aqui, ó. Mano Brown, Jesus Cristo. Lula e Jesus. o KL, daí Jesus, daí bem-vindo ali. Aí Bolsonaro, Charlie Kirk. não. Mas enfim, a gente começou gravando no normal, né? A gente gravava com um iPhone. E aí, talvez a gente começou a pesar um pouco a mão no tanto que a gente opinava nas primeiras premiações, sem pensar que o vídeo ia durar bastante tempo por isso, né? Porque tinha, tipo, sei lá, 16 premiações. E a gente não tem um aparato pra fazer um vídeo de 2h30 sem se fuder. E aí no meio do vídeo, um calor infernal, a gente pingando e a gente tomando cerveja desde o começo, que a gente falou, comece a mais resenha? Não, Vamos tomar cerveja. vamos fazer cerveja, premiação, Atenção, a gente vai brincar, né? Vamos fazer cerveja desde o começo. Legal. Deu o meio do vídeo, a gente tava louco já, porque o meio do vídeo é 1h e pouco, então a gente já tava 1h e pouco bebendo um monte. Só que dá um momento do vídeo que a bateria do celular acabou, a gente não sabia em qual premiação acabou, aí a gente voltou 2 premiações pra falar. A gente não precisava falar daquela, já tava gravado nessa, com o celular do Juan, que é um Samsung, e aí a gente vê, tipo, no meio do vídeo, e aí o Arthur que quadra pra gente, ele já tinha saído, então a gente tendo que mexer em enquadramento diferente, já tinha acabado a cerveja, a gente foi lá pegar mais, a gente não se aguentava mais, ouvia a voz do outro, pingando suor, aí a gente, tipo, tá, vamos lá, vamos terminar esse aqui. E aí a gente deu pra ver a diferença do enquadramento, bonitinho, com a câmera legal. Aí uma câmera diabólica, suado de amarelo, tudo torto. E a gente cada vez mais assim, ó. Não, o vídeo começa com nós, tipo, normal e tal. Boa, A disposição que eu sentava na ponta do sofá assim. Quadramento bonitinho, tudo bonitinho. Até porque o Arthur tava aqui também, daí o Arthur deixou tudo bonitinho rodando, beleza. Daí nós fomos ficando bêbados com o decorrer do vídeo. E é louco, quando nós tá muito louco, tá uma câmera horrível. Eu tô assim, tipo. É, as mangas. Assim.
Aí o lobo tá deitado assim e o Juan com o cabelo de... Ué, mano, dispersou assim no cabelo. Nossa senhora, tem muito. Nós loucaço. Esse vídeo foi diabólico. Esse vídeo foi E esse vídeo é engraçado porque ele foi um certo divisor de águas. Porque depois dele a gente falou, tipo, eu acho que a gente não pode ficar bebendo nos vídeos. Embora a gente tenha voltado, né? vídeo, né? Aí a gente começou a controlar um pouco mais. E quando essas coisas acontecem, por exemplo, vamos gravar no escuro? Ah, eu tenho, né? Liga a lanterna aí. Liga a lanterna, vamos gravando no escuro. Então, com. Ah, porra. Acabou a risada. Estragou com a graça. E aí ficar regulando essa porra dessa geladeira, outra coisa que eu não vou passar, mano. Não vai passar, tá acabando. Não precisa, já não vai fazer mais. Não acaba a luz lá, não. Não acaba. Mas é isso, assim, ó, foi um certo divisor de águas. A gente. Cara, eu acho que a gente precisa talvez saber equilibrar mais o sério e o engraçado. Se a gente não quer que o negócio seja burocrático, não quer que o negócio seja idiota. Então a gente tem que saber equilibrar melhor isso. E depois que a gente começou a pensar num equilíbrio melhor, a gente começou a achar umas novas formas de fazer, a narração do começo, as coisas que eles tá mandando o canal e tá fazendo o canal. Vai ter quadro novo. Quadro novo agora, é. Acho que vai ter saído quando esse vídeo sair. Provavelmente, Já vai sair. Vai ter quadro novo aí. Já teve, quadro né? novo, né? Tem um quadro novo nesse momento. Então, enfim, esse vídeo foi um grande divisor de Então, dá águas. pra falar do quadro novo. Dá pra Tem um falar. quadro novo que é pra ser janela, primeiro nome, um amigo de fora deu o nome, eu quis dar uma moral pra ele também. E aí a gente tá lá tentando mesclar o que o Lobo gosta, que é cinema, o que o Lobo gosta, que é videogame, o que eu gosto, que é futebol. E trazer só uns achismos, assim, nossos, uns gostos. Não vai ser tão... O debate de verdade fica pra cá. O debate de verdade fica pra cá. Mas, sei lá, pra experimentar, né? Eu queria experimentar uma forma nova também. Sim. Pra não ficar só no mesmo, sabe? Qual foi o vídeo favorito, Arthur? Cara, o primeiro eu acho muito bom. O primeiro é... Os técnicos? É, dos técnicos, eu achei muito bom. Tipo assim, já de primeiro, assim. Eu gosto muito do da Copa, mano. O fora de contexto também da Copa, tá ligado? Vocês veem os grupos. Aham. Esse é muito engraçado. O da estética, mano. Mas isso aí não é tipo vídeo gravado, é o produto final. Ah, tá. Isso. Mas tipo, em questão do debate, tem vários, mano. Tipo assim, esse, por exemplo, dos técnicos, esse aqui também é o primeiro, né? Tipo assim, estamos fazendo aqui, daí depois fui editar, eu falei, meu Deus do céu, mano, que desgraça. Mas tipo, o debate foi massa. Daí o da estética também, o do PT, mano. Isso que eu falei de debate, né? O que mais? O da bandeira do One Piece também é muito bom. O debate. Mano, acho que são. Dos ídolos também foi muito bom. Esses últimos, mano. Os ídolos foi o nosso auge ali. Esses últimos estão sendo muito foda, mano. Tipo, Sim. questão de debate e questão do vídeo também. No final. Mas na verdade, dos ídolos eu dei uma cagada na edição, mano. Nunca. Que ficou estouradinho, Mas é porque fundiu, mas enfim, também é isso aí, né? Tá todo mundo experimentando. Foi o Varanda 10 que a gente viveu o auge. É até legal falar disso, né? Porque a nossa média ficava ali no 80, 70, os primeiros ele teve 300. E aí... Mas sabia que ia baixar. Exato, a gente sabia que ia baixar e tal, e a gente ficava nessa média, mas a gente tava bem contente com essa média, bem tranquilo. Sim, nessa época eu tinha tipo 40 inscritos. Isso é interessante falar, tinha 49 inscritos e não subia nunca, era muito raro vir um inscrito novo. E a gente soltou um vídeo despretensioso, que é o vídeo, se eu não me engano, 10, deixa eu olhar aqui, tô aberto. O Varanda... Qual é, cara? Varanda Vermelha número 10, a América Latina, filhote do imperialismo, alguma coisa assim. E aí do Maduro? Foi o do Maduro. Correto. Foi do Maduro que a gente ficou esperando o Juan chegar, ele não chegava, porque tinha isso também, né? O Juan agora ele tá mais presente nos vídeos, mas tinha uma época que ele não tava. Ele vinha um sim, um não, às vezes 3 ele não vinha. Eu já queria mandar ralar, né? Agora conta essa resenha, Agora enfim eu consegui o que eu queria, né? Agora enfim eu consegui, mas eu sempre quis mandar o mano ralar, mano. Vai ter que contar essa Porque resenha. me estressa, mano, filha da puta, cara. Vocês podem perceber, a gente tá aqui, o Lobo tentando manter o debate num nível legal, ele tá assim, e a câmera aqui, né? Ele tá assim. Tô mexendo em algo. Os caralho, cara, porra. Barulho pra caralho, pô. Exato. Meu Deus, mano. E assim com o celular também, quando ele solta o celular e faz pá na mesa. Mano, ele mete louco, tipo. Aí se já não tem um monte bom, tu sabe, tá ligado? Eu acho que foi o último do projeto novo que a gente foi gravar e ele aqui no Twitter, assim. E eu louco falando ele no Twitter, tá ligado? Porra, às vezes dá um. Incrível. Mas o Varanda 10 lá, ele teve 600 views de um dia pra noite. E aí a gente...
dobrou os inscritos, foi pra 100 e tantos, e aí logo em seguida engatou um vídeo de 800 views, e subiu mais ainda os inscritos engatarem, e aí, desde então a média se manteve muito boa, assim, tem alguns 70, alguns 60, assim, mas em geral pra cima, então isso foi um divisor de águas do canal, foi por isso, né? Foi a primeira vez que a gente chegou e falou, cara, a gente precisa de uns vídeos viral, assim, pra o negócio dar uma viradinha. Aí nós tentamos, já não deu de novo. Exato, Mas esses últimos tempos tava uma média boa do nada, que era... Tava dando 200, esse pouco, do nada também. O bagulho continuava fazendo também. Exato. Mas um negócio que eu acho interessante é que existe uma certa criação de comunidade já, aos poucos. Eu vou comentar Gatinho. varanda mesmo vermelho. Exato. Isso é um debate que a gente precisa produzir. Eu não tô pronto pra ter fãs, porque eu gosto mesmo dos haters, tá ligado? Então, Pois é, né? Pois é, tem que ter uns haters aí, mano. Não, mas a gente já teve. Os caras falaram que nós batia punheta pro outro, mano. Filha da puta. Que isso? Exato, Olha a mas. carinha deles, eu sei o que vocês fazem. Nós falamos do fim da polícia, tá ligado? Mas isso aí, em shorts. Mas isso aí é esporádico, né? Tipo, Isso foi em shorts de TikTok, que daí é mais velho, mais uns caras mais bobadão assim ali. Cara que meu pai lá, alguma coisa assim. Exato, o cara pra chegar e criticar um vídeo de 1 hora, ele não ia parar pra fazer isso, né? Mas tem um maninho lá que comentou no 14, né? 14 varandas, eis um prédio com uns andares já. Tipo, esse é fã, né? É o VIP? O Felipe é fã. Felipe é um fã, abraço pô, dele. o Felipe é gigante. Felipe e o Cris são nossos. O Cris, sempre os mais fãs, assim. O Cris, eu acho que ele talvez não veja todos, porque ele tá mais interessado no nosso debate de anime, normalmente, né? Mas sempre que tem um debate de anime, ele tá postando no story, falando que tá demais e tal, então... E o Felipe interage muito. Felipe Eu até sempre, chamei né? ele pra ele vir em algum programa, mas ele mora longe e tal. Em algum momento ele vai estar aí. O Felipe tem todos os comentários, de todos os vídeos sempre, é bem interessante isso. Sim. Mas, de fato, existe uma criação de comunidade. Uns comentários que eu mais gosto foi de uma moça, eu nem lembro qual varanda, que ela só fala, tipo, eu caí sem querer aqui e adorei. Tipo, simplesmente assim. Ela tava fazendo o bagulho da faculdade, É. era algo relacionado à biologia. Daí ela foi, tipo, ela tava aqui estudando algo ali da biologia e tal, e botei vocês pra escutar e adorei, tá ligado? Eu não sei se ela ainda tá, se você tiver ainda, comenta. Comenta literatura aí. Comenta a hashtag literatura. Mas, se tiver, comenta, porque eu realmente queria saber. Mas não. Tem vários assim. Provavelmente não tá, né? Tem vários que o pessoal fala, Interessante. nossa, caí aqui do nada. E é tipo, um filme tipo assim, nossa, caí aqui do nada, meu Deus, escrito novo. Tipo, Não, e uma coisa que vale dizer também é que eu sou muito... que as coisas muito bem feitas, muito certinho e tal. E aí quando a gente foi começar o Varanda, a gente gravou o piloto numa festa de Halloween. Era Halloween? Era festa fantasia lá. A gente gravou o piloto lá, ficou uma desgraça, tô até soltando pelas beiradas e tal, mas tipo, tudo chucreza. E o primeiro vídeo do canal eu pensei no segundo piloto. Mas aí ficou bem bom. Mas eu queria tudo muito certinho, porque tipo, o espaço é pequeno, não tinha como fazer o áudio, não tinha como muita coisa. Então no final virou 4 mano. Agora tem a Luna, né? Enfim, e tem o André e tal, mas quem tava mesmo era Arthur, eu, Lobo e Juan. Então, tipo, virou 4 mano se juntando nessa casa minúscula com o que tem pra fazer, sabe? E foi andando, tá ligado? E aí é isso, só que agora vai ser uma casa um pouco menos minúscula e mais longe. Mais longe, mas não vai, a gente vai continuar entregando, vai ficar... a gente faz uma caravana pra ir na casa do Mendes. Vai ser isso. Qual que é o teu episódio favorito? Exato, eu queria abrir ali pra pensar, porque... Caralho, um que eu gosto muito, que a gente nunca fala muito sobre ele, é o da Copa do Mundo, que o Arthur falou, mas fora o Out of Context, eu acho a conversa dele muito boa, assim, porque a gente meio que coloca algumas coisas do futebol em xeque, a gente sempre tenta colocar as coisas em xeque, mas esses são coisas mais específicas que a gente normalmente... Porque a gente falou, gente, uma coisa que a gente já falou em outros momentos também, que Era um pouco mais abstrato. era bem mais abstrato, exato, porque era o prêmio da paz dado pro Trump, pelo Infantino e tal. Esse foi o mote principal ali, mas... Enfim, eu gosto do que a gente gravou juntos da polícia, que não é varanda, né? É um vídeo extra que a gente fez. Esse que eu tô falando é o 5. O da retrospectiva, não, o Melhores do ano, é inevitavelmente muito engraçado. Um que eu gosto bastante é o que a gente fala dos ídolos, que o Arthur falou. E o de religião, eu acho muito interessante. São os vídeos que eu gosto bastante. Gosto em geral de todos, mas são os que eu gosto O bastante. meu favorito é o futebol estético, porque é algo que eu quero desenvolver pra mim, na minha carreira. Eu quero me especializar no debate estético enquanto filosofia e aplicar isso no futebol. Então, tinha muito de mim ali naquele vídeo. Não sei se eu fui bem ou se eu fui mal, mas tinha muito de mim ali. Então, esse pra mim é muito importante. Eu tava indo no dia
também é importante, porque eu também defendo a bandeira de ser um sex symbol na comunicação. Sim, é importante. Hoje tô largado, né? É de dias, né? Mas eu vou brigar por esse plano. Exato. E esse eu adoro. E o meu favorito mesmo não é nem um varanda, é o que a gente gravou quando chegou à mesa. Que a gente entrou num debate, porque, cara, ficou lindo, a gente tava muito feliz pela mesa. E deu tudo certo, o áudio ficou perfeito, eu editei ele, tipo, só o tempo de ver ele inteiro já tava, bem dizer, pronto, foi muito fácil. O debate é muito bom porque a gente falou do futebol erudito e o futebol marginal. E é louco porque na realidade da vida, talvez o Lobo seja o erudito e eu tenha passado pelo caso de ser o marginal. Só que na visão futebolística ele preza mais pelo marginal nesse momento e eu pelo erudito. Então o debate é muito bom e depois a gente agradecendo a Jéssica e agradecendo a Jéssica também é muito importante pra mim, muito lindo. E também o agradecimento à Jéssica simboliza muito agradecer ao nosso público, de quem vê e de quem viu essa fase aqui, mas também agradecer, acho que às vezes pra si próprio, por Varanda existir, tá ligado? Tipo, porque às vezes o Varanda é um subterfúgio de ideia. O Varanda é um subterfúgio de ideias, sabe? Porque a gente faz jornalismo, o jornalismo não permite certas coisas, o emprego muito menos, a faculdade muito menos, sabe? Tipo, as coisas são tudo muito fechadas, você não tem permissão de existir, de se expor, de pensar, e o Varanda abre isso. Então era meio que um agradecimento do tipo, obrigado pela mesa, mas também obrigado por ajudar com que isso aqui continue existindo, tá ligado? Sim, exato. A despedida desse lugar, a gente tem aqui a figurinha de Lionel. Exato. A gente tem a figurinha de Lionel porque... Porra, quem mais, né? Quem mais representativo, claro que a figura desse canal é o Maradona, mas quem mais representativo, sei lá, pra tua mudança em específico, né? E, sei lá, pra muitas conexões que esse canal gerou, e esse canal é muito pautado no futebol, então... Esse canal só existe por causa do Messi, tá? Exato, então é muito importante. A vida pra Cascavel só existe por causa do Messi e... A gente precisa até achar a Argentina aqui, Sim. tem um lugar mais... Não decorei os grupos ainda, a gente pode ir acompanhando. Grupo J, se eu não me engano, está na Argentina. Nossa, lá na finaleira. Grupo G, depois é H. É aqui? Uruguai, acho que Uruguai, que eu gosto, hein? França é I. You are gay. Que aí ainda. Aqui é o grupo J, Lionel Messi, onde é que ele entra? Pô, se não for 10, acabou, né? Ele é o 17. Ah, vai tomar no cu. Se ele fosse o 18, seria uma resenha infernal, né? É. Lionel Messi. A gente de novo fazendo igual o Baldasso com a figurinha do A D'Alessandro. última Copa del Pibe. Agora é a última, né? Pelo amor de Deus, Messi. Olha. Tá lá. É o desfecho Bueno. dessa fase do Varanda. Com Lionel Messi fechando aqui. Eternizado, né? Eternizado. Com a figurinha do álbum, que está bem incompleto neste momento. E temos a thumb. E é isso. E era isso, gente. Muito obrigado por ter assistido. Deixe sua deixa. Minha deixa? Tua deixa. Tua deixa clássica. Ah, é isso, rapaziada. Até o próximo, né? Próximo, mudanças, enfim, eu não sofro por mudanças, eu sou movido por mudanças e vai ser bom. A gente tem morte Juan. Na boa. Muito obrigado por ter assistido. Agora que você viu Seria Isométrica. Deixe seu like se gostou, se inscreva, se curtiu o canal. Comente, né? O comentário mesmo no final ainda é o campo aberto ao debate. Comente o seu varanda favorito. Comente o seu varanda favorito. Nesse estúdio, tem um antes e depois, né? Exato, aqui nesse lugar aqui, comente o seu varanda favorito, porque aí a gente vai entrar num novo momento do varanda que vai ser bem parecido, mas é outro lugar, então as coisas mudam necessariamente. Muito obrigado, todos os links do canal estarão aqui na descrição, como sempre, e até a próxima, né? Valeu!